Joaquim Arena, bom dia e obrigada por aceitar o nosso convite. Um prémio, se calhar, muito significativo, não é? O que é que significa este prémio para o autor nesta altura, um prémio de Arnaldo França? Bom, para já, todo o prémio é bem-vindo para quem escreve, porque o trabalho da escrita é um trabalho solitário. Nós passamos várias horas sozinhos, sentados numa secretária, a escrever e a pensar. Tem uma componente de isolamento muito grande. E depois, quando o livro está pronto e quando é reconhecido através de um prémio, é sempre muito bom. E neste caso concreto, o prémio Arnaldo França, o patrono é uma figura fundamental, basilar na literatura cabo-verdiana. Portanto, ter como patrono um prémio, nós ganhámos um prémio que leva o nome de Arnaldo França, que muito contribuiu para a divulgação da literatura dos autores em Cabo Verde, tem uma importância superior, uma importância muito grande, porque não é um prémio qualquer, ainda por cima é um prémio que é atribuído pela Casa de Imprensa, pela Imprensa Nacional, aliás, de Cabo Verde e de Portugal. Portanto, é uma cooperação entre os dois países e, portanto, não há outra razão para estar mais feliz. O sabor da água, da chuva e outras memórias da amiga perfeita. Pode esmiuçar este título? A história conta a vida de duas amigas que aos 13 anos foram separadas. Cresceram numa das ribeiras de Cabo Verde e aos 13 anos uma delas viaja para Santo Tomé no tempo que as famílias viajavam para Santo Tomé no tempo das dificuldades, da fome, que iam trabalhar nas roças de Santo Tomé. E ficam separadas durante 50 anos. Mas durante estes 50 anos elas trocam cartas. Imaginamos que é muito difícil escrever nos anos 60, 50, quando levava muito tempo, mas mantiveram a sua amizade e foram trocando cartas, e nós, através dessas cartas e através desse diálogo, nós vamos seguindo, o leitor vai seguindo a história de uma e de outra. Portanto, e depois o retomar da história é quando aquela amiga que foi para Santo Tomé, 50 anos depois, ela já tem 60 e tal, ela regressa. Ela está na iminência de regressar para Cabo Verde. E é aqui que nós tomamos, a partir daqui, que nós tomamos o fio da história e recuamos no tempo e vamos saber como é que elas viveram, uma lá em Santo Tomé e a outra aqui em Cabo Verde. E através dessa história vamos tocando também alguns aspectos da história de Cabo Verde, nomeadamente a independência, a abertura política e por aí fora. O júri justificou que este livro retrata uma realidade cabo-verdiana muito interessante e cativante. O que é que este livro possa cativar aos leitores? Olha, para já esta parte que eu acabo de dizer, a história da imigração cabo-verdiana para Santo Tomé é muito mal conhecida do ponto de vista das vivências, do ponto de vista das experiências pessoais. Quando eu digo mal conhecida, há trabalhos académicos de sociologia, há livros que são publicados, mas do ponto de vista da ficção, do romance, da história, ainda há muita coisa a fazer. E eu entendi que seria uma forma também, através de personagens, das vidas das personagens, nós contarmos um pouco o outro lado, o lado do cotidiano, a saudade, a separação, porque são milhares de famílias que têm esta história nas suas vidas, não é? Das pessoas que foram para Santo Tomé e muitas que nunca mais regressaram e outras que regressaram, foram para outros locais. E então o romance permite-nos entrar neste mundo e recriar, através da arte, recriar uma história ou várias histórias e que também fazem parte da história do país, tanto de Cabo Verde como de... E para Joaquim Arena, qual o estado da literatura cabo-verdiana? Bom, eu não sou professor de literatura, eu não tenho um cargo, não sou eu que faço gestão destas coisas. Eu posso dar a minha opinião pessoal. Eu penso que Cabo Verde tem tido uma literatura
dentro daquilo que é as possibilidades, daquilo que é daquilo que são as condições relacionadas com o ensino também. Tem que ver muito com a língua portuguesa. Nós já tivemos uma literatura, quanto a mim, mais pujante há uns anos, quando houve os claridosos, quando houve todo o movimento à volta daquilo que eram os aspectos mais locais e telúricos da sociedade cabo-verdiana, que foram trazidas para a literatura. Nós hoje vivemos uma situação completamente diferente. A nossa literatura inicialmente foi muito alimentada através da fome, das dificuldades, não é? Tudo o que gira à volta dos grandes clássicos. Hoje já não temos a fome como tínhamos naquela altura, hoje temos outras preocupações. Talvez aqui haja ainda uma dificuldade em encontrar, em nomear qual é que é o tema, neste momento o tema. A migração também já não é, embora seja uma realidade, mas já é diferente, já se imigra de uma forma muito mais pacífica, já não é uma ruptura tão grande, o que significa que a literatura atualmente já procura outros caminhos. Eu penso que há outros caminhos, por exemplo, a cidade da praia, os jovens, têm que entrar dentro da literatura, temos que trazer a realidade atual, que é uma realidade completamente diferente daquela que existia no tempo dos claridosos e dos pós-claridosos, mas que faz falta nós trazermos estas ansiedades novas dos jovens e contá-las através da literatura, porque os países desenvolvem-se não apenas através do empreendedorismo, da economia, das startups, etc., mas é preciso nós termos também literatura, temos quem escreva, temos livros e temos jovens e não jovens e outras pessoas que leiam livros e que, através da literatura, nós consigamos também representar o país, porque a literatura faz parte da sociedade e uma sociedade que seja salutar, que tenha muita saúde, precisa da literatura, precisa de escritores, precisa de contar histórias. As histórias, os livros nunca estão fora de moda, apesar de haver internet, apesar de haver o Google, haver os jogos de vídeos, os youtubers, etc. Lado a lado temos que também ter a literatura, os jovens têm que ter contato com os livros, temos que manter essa tradição. Nessa questão, a literatura era muito dominada pelos claridosos e hoje quase não se fala. Em que modo se enquadra a sua escrita? Olha, eu venho de tenho uma outra formação literária, digamos, até porque eu não cresci aqui, eu saí daqui com 5 anos e já voltei bastante adulto e a minha formação literária não seguiu muito aquilo que é a tradição cabo-verdiana. Eu não sei, quem poderia dizer onde é que eu me enquadro são os professores, os críticos literários, mas eu posso falar daquilo que eu gosto. Eu gosto de uma literatura aberta, de vários temas e a condição humana, aquilo que é a nossa vivência, aquilo que são as nossas ansiedades, aquilo que são os nossos desejos, ambições, medos, alegrias, tudo isso é o que faz a literatura. Portanto, não tenho... Há um tema que me interessa bastante, que é o tema da identidade cultural, porque nós, cabo-verdianos, nós existimos enquanto povo, mas temos uma outra componente na diáspora. A nação cabo-verdiana vai muito para além das ilhas. Portanto, há uma coluna vertebral, digamos, ou um núcleo fundamental que é a língua, a cultura das ilhas, mas que depois se mistura com as culturas que nós tomamos contacto, onde vivemos na diáspora, com Portugal, com Holanda, com Luxemburgo, com França, Itália, Estados Unidos, Angola, por aí fora. Portanto, essa questão da identidade e como é que nós, enquanto cabo-verdianos, como é que nos situamos no mundo, como é que lidamos com uma realidade muito mais vasta, para mim é um dos temas que serão sempre eternos na literatura cabo-verdiana. Nós não podemos escrever sem tocar a questão da identidade cultural. Bom, sendo um escritor cabo-verdiano, não é? Se calhar tem alguma visão, alguma perspectiva para a literatura cabo-verdiana no futuro. Como é que perspectiva a literatura cabo-verdiana no futuro? Olha, isso continuo a dizer que é um pouco complicado estarmos, porque... bom, eu poderia começar por responder dizendo que eu acho, é a minha opinião, eu acho que o Cabo Verde é um país que tem a sua literatura, tem os seus escritores, mas é um país essencialmente de música.
O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é muito mais fácil você ir aqui a Santiago, encontrar músicos num ribeirão qualquer, ou ir a São Vicente, ou ir a outras ilhas e encontrar grandes vozes. Nós temos uma coisa chamada Todo Mundo Canta, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Nós não temos algo chamado Todo Mundo Escreve. Porque é mais complicado, é muito mais difícil, exige mais preparação, não é uma criação espontânea que nos corre no sangue como a música. Nós, à semelhança de outros países, nomeadamente como o Brasil, nós somos países com uma componente musical muito forte, muito forte. Nós jamais iremos, não creio que venhamos a ter alguém na literatura como tivemos a Cesária ou como temos outros grandes nomes. Mas isso não nos impede, não é impeditivo de escrevermos, porque nós não conseguimos viver sem literatura. Agora, é preciso apostar na educação, é preciso dar meios, porque um escritor leva muito tempo a fazer-se, é preciso ler muito, não se ensina a escrever, ninguém aprende a ser escritor. A escola para nós sermos escritor é ler, ter muita curiosidade e, ao longo da vida, irmos seguindo o caminho e, digamos, o apelo, que é uma coisa interior. E penso que, através da educação, do ensino, do ler, aí conseguimos ir formando, mas, como eu disse inicialmente, leva mais tempo, é mais difícil, e a literatura tem uma componente de experiência. Nós temos que viver um pouco, temos que conhecer, temos que ter mundo, temos que observar. Nós, com 20 anos ou 25 anos, não conseguimos ser um grande escritor porque ainda não temos tempo de vida suficiente, não temos experiências. A experiência do dia-a-dia, do viver, é o que faz, digamos que é o sumo, é o caldo que faz a literatura, e isso leva algum tempo. Para um escritor, se calhar é sempre mais fácil transcrever a história de outrem em vez da sua própria história. Em todos estes livros, relata a história de outrem ou reflete a sua própria história? São as duas coisas. Quando nós escrevemos, mesmo de forma inconsciente, nós colocamos as experiências nossas, aquilo que nós passamos, que vivemos. Mesmo que não sejam nossas, elas são de pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, amigos, familiares, ou situações que nós aprendemos, que nós tomamos conhecimento através do cinema, ou de uma reportagem, ou de qualquer meio. Porque nós, quando escrevemos sobre a vida, ou sobre aquilo que nós vivemos, não fazemos isso de forma direta, não é um relato daquilo que nós estamos a viver, mas é aqui que entra a arte, que é o de recriar através como uma base real daquilo que acontece. Conseguimos criar conseguimos criar personagens e ter uma componente humana, que é aquilo que dá, digamos, o corpo à história, ao livro, às personagens, mas pode ser baseado na nossa experiência, mas também baseado em experiências que tomamos contacto. Portanto, há sempre estas duas componentes, a autobiográfica e do conhecimento geral das experiências da vida. Muito obrigada, Joaquim Arena, e já agora os meus parabéns pelo prémio. Muito obrigado. E colocamos assim um ponto final na nossa entrevista com o autor Joaquim Arena, que ganhou o Prémio Literário Arnaldo França.